No universo, existe só o planeta Terra habitado? Não seria pouco para Deus criar o universo insondavelmente grande, com suas bilhões de galáxias semelhantes à nossa Via Láctea, para ter somente um planeta Terra tão pequeno em comparação habitado? Mesmo sendo a Bíblia escrita apenas para os habitantes do planeta Terra, encontramos alguns versículos que nos dão a ideia de outros mundos habitados no universo. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor Deus disse a Satanás: de onde vens? Satanás respondendo-lhe, disse: de rodear a terra e passear por ela. Jó capítulo 1, versículos 6 e 7. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Hebreus capítulo 11 e versículo 3. Quem são esses filhos de Deus mencionados no livro de Jó? Segundo a Bíblia, filhos são aqueles que foram gerados das entranhas espirituais de Deus. Segundo o apóstolo Tiago, na sua carta capítulo 1, versículo 18, e Pedro, na sua primeira carta capítulo 1, versículo 23, diz que cada membro da igreja, o corpo de Cristo, foi gerado das entranhas espirituais de Jesus Cristo. Sim, os cristãos de fato e de verdade são denominados filhos de Deus por ter nascido de novo pelo Espírito Santo. A natureza do Espírito Santo na vida do cristão faz refletir nele o caráter de Jesus Cristo. Neste conceito, podemos deduzir que cada cristão, onde o Espírito Santo habita, esse é filho de Deus por ter sido gerado espiritualmente das entranhas espirituais de Jesus Cristo. Os demais são criaturas de Deus. Os anjos, filhos ou criaturas. Na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículos 5, 13 e 14, lemos: a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez: eu lhe serei por pai e ele me será por filho? E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por estrado de teus pés? Não são porventura todos eles ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Conforme os versículos acima, os anjos são criaturas de Deus e não filhos. Assim fica mais fácil entender que os filhos de Deus que compareciam ou comparecem nas audiências com Deus em lugar fora do planeta Terra não se tratam de anjos, e sim de filhos de Deus, vindo provavelmente de outros planetas habitados, onde o pecado não entrou. Na audiência, em lugar fora do planeta Terra, Deus perguntou a Satanás: de onde vens? Satanás lhe respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Jó capítulo 1 e versículo 7. Ora, se Adão havia passado a posição de príncipe do planeta Terra para Satanás, a sua presença nas audiências com Deus era legítima e Deus, mesmo discordando, respeitou a decisão de Adão. A probabilidade da existência de outros planetas habitados. Os textos de Jó capítulo 1, versículo 6 e Hebreus 11 e versículo 3 nos dá uma ideia dessa probabilidade. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó capítulo 1 e versículo 6. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Hebreus 11 e versículo 3. A Bíblia foi escrita para os habitantes do planeta Terra, para dizer à raça humana sobre o projeto para resgatar a humanidade dos seus pecados. Mesmo assim, o escritor da carta aos Hebreus disse: pela fé, cremos que os mundos foram criados. Hebreus 11 e versículo 3.
Caso haja outros planetas habitados, imaginemos Satanás e seus anjos expulsos do céu por causa da rebelião, saindo no universo à procura de um planeta para construir a sua habitação. Assim sendo, provavelmente, depois de ser repelido de todos, entrou no planeta Terra, onde Adão, com sua ingenuidade, cedeu a eles espaço. Percebemos que desde Adão tem sido comum homens importantes darem ouvidos e lugar ao diabo. Com isso, Satanás e seus demônios, além de se alojarem aqui, implantou o pecado e se autodenominou dono do planeta, deixando claro isso quando no Monte da Tentação ofereceu-o a Jesus como se fosse dele. Mateus capítulo 4 e versículo 9. Ficamos intrigados com os homens irresponsáveis e inimigos de Deus, dando lugar a Satanás para fazer as atrocidades que vem fazendo no planeta. Se Satanás ficasse sozinho e toda a humanidade prestasse adoração e serviços a Deus, o diabo ficaria sem ação. O apóstolo Paulo fala do primeiro Adão que entregou de mão beijada a posição de príncipe do planeta a Satanás. Fala também de Jesus, o segundo Adão que veio resgatar de volta, tomando das mãos do diabo aquilo que pertence a Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 45 a 57. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 25 e 26, o apóstolo Paulo fala do milênio de Cristo, o tempo em que ele destruirá todos os inimigos de Deus, prendendo Satanás no abismo. Assim nos diz os textos bíblicos. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande algema na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E o lançou no abismo e ali o encerrou e pôs sobre ele, para que não mais engane as nações até que passem os 1000 anos. Depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Apocalipse capítulo 20, versículos de 1 a 3. Porque convém que Cristo reine, até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser destruído é a morte. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26. Se existem outros planetas habitados, onde o pecado nunca entrou, através de Jesus Cristo, a partir da restauração do nosso estado de plena santidade, vamos nos unir a eles em todos os lugares do universo e manter a eterna comunhão. Foi para resgatar o homem do pecado e ao seu estado de plena santidade que Jesus Cristo veio ao mundo, pagando caro com sua morte na cruz do Calvário. Jesus veio, lançou a proposta de resgate. Eu e muitos outros acatamos a proposta e vivemos na esperança do dia glorioso da redenção do nosso corpo eterno. E você, já acatou a proposta de Jesus Cristo?